que nem agora você está vindo de uma cirurgia. Então, hoje, em nível de profissionalismo, o país mais profissional de powerlifting que eu vejo hoje é a Noruega. Tá legal pra caramba que eu... Cara, não... O Marcão virou telespectador. Não, tá show de bola, cara. E quais são as marcas do atleta Davi hoje, as melhores marcas? O agachamento 365, supino 260 e o terra 365. No total? Esse total foi separado, infelizmente. Meu melhor total é 975,5. Isso equipado na categoria 93. 93 quilos, mano. Beleza, mas na sua categoria, falta pro campeão mundial, falta muito ainda? Tá muito longe, tá pertinho, tá Marcão, tete a tete? Eu tinha como meta no mundial, pelo menos colocar as minhas 3 melhores marcas juntas no dia. Isso daria 990, tá? Com 990 ficaria em segundo no total. No dia que aconteceu No dia que aconteceu isso aqui. E, na verdade, a perspectiva era até um pouco mais que o 990. O 990 é dentro de uma condição muito real. Muito real. Eu planejei o meu ano para fazer 1.000, 1.005 no Mundial. Eu fiz 975,5 no Brasileiro, sem dificuldade, com 27 luzes brancas. Fiz os 9 movimentos válidos, todos os movimentos unânimes. Então tinha condição de fazer 1.000 no Mundial e o campeão fez 1.012. Não é uma distância grande. Muito próximo. É um erro em um agachamento, eu já tô na bota dele. E qual é o seu movimento preferido, Davi? Dos 3, eu já sei, mas eu vou perguntar porque o público quer saber. Eu não tenho, juro. Será que não? Eu não tenho. Todo mundo acha que é o terra, porque é o movimento que eu sempre me destaquei. Eu tenho um prazer enorme em treinar agachamento, cara. Eu ia falar agachamento. Eu gosto muito, porque na academia onde eu comecei a treinar em Bauru, o cara que me introduziu à musculação, o Alex Benzal, um grande amigo meu até hoje, ele introduziu uma cultura de treino de agachamento pesado. Todo mundo treinava agachamento insanamente. Aí toda academia você ia, era assim, quem faz mais supino? Onde a gente treinava é quem faz mais agachamento. Então era entre a gente ali uma batalha por semana. Então eu peguei muito gosto por treinar agachamento. Nunca tive... Era o treino esperado da semana. No powerlifting, treinar agachamento 6 vezes na semana é... Maravilha, né, cara? E uma coisa que sempre... O supino me despertou muito o interesse em treinar. E é um movimento que pra mim tem uma certa desvantagem, porque eu tenho um braço muito longo. Mas foi onde eu mais aprimorei tecnicamente. Porque pra mim, cara, é assim, é isso aqui que tá difícil, então é isso aqui que eu gosto. Desafio. Eu sempre gosto do desafio. E o terra dos 3 é o movimento que eu menos treino. É o movimento que eu faço menos volume de treino e é o que eu faço menos percentual de carga. Uma coisa interessante que você falou aí agora sobre o terra, né? Você menos treina, mas só que você é um dos primeiros aí, junto com... Nós até conversamos isso nos bastidores, Luciano Duarte, que reinventou aí, ou trouxe, né? Na verdade vocês não inventaram, né? Eu falei que reinventou porque eu acho que alguns atletas já tentaram no passado utilizar no powerlift a pegada Hulk sem muita eficiência, né? E eu vi que você, lógico, você demorou um tempo para adaptação, mas eu vi que hoje você sustenta cargas aí, esse 365 de terra mesmo, e eu confesso que é muito difícil para quem nunca teve contato com essa pegada Hulk segurar as 200 kg que seja nessa pegada. Como que foi essa adaptação? Você buscou essa informação primeiro, te apresentaram, ou você foi lá de carão e falou, não, vou tentar isso aqui para melhorar meu terra? Não, foi por, como eu falei, a lei da orelha e do ouvido, né? O Marcelo Aló, o coxa, fazia pegada Hulk. Quando eu comecei, ele não fazia, não estava competindo, mas ele sempre me falava, essa pegada é boa, dá mais simetria, o movimento fica mais curto, você deveria tentar. E eu estava no início, eu queria... A princípio eu fui na pegada mais simples, mas fiquei com isso na cabeça. E aí eu vi o Luciano Duarte fazendo, falei assim, pô, o cara tem o dedão menor que o meu, e faz, eu tenho a mão boa, grande até. E ele falou, porra, acho que eu posso tentar, E né? a mão não fica deformada não? Não fica zoada? O dedão fica um pouco cabeçudo só, mas não tem problema. Demora muito de pessoa para pessoa para adaptar a articulação do dedo. Já teve luxação no dedo? Não, nunca tive problema de dor no dedo, nada, só na unha às vezes, assim, mas nada demais. O que aconteceu? Eu fui no Mundial da República Tcheca em 2011 e lá eu vi um americano
fazendo 400 kg de levantamento terra, 397,5 na verdade, que foi o Brad Gillingham. E o cara fez o terra tradicional na Hook. Aí eu vi um outro super pesado, Visto 9, Andrei Naniev, foram os 3 que eu vi naquele mundial, fazendo pegada Hook. Comecei a ver vídeos de vários atletas que tinham um biotipo parecido com o meu, porque nenhum desses 3 tinha um biotipo parecido com o meu. Comecei a ver quem tinha um biotipo parecido com o meu e que fazia pegada Hook. E comecei a inspirar a técnica neles. Quem eu mais vi foi Evgeny Vasilkov, da Rússia, Maxim Poditiny e o Yuri Fedorenko, da Rússia. Os 3 faziam um bom sumô na Hook. Eu voltei de lá, virei pro Eric e falei assim, vou começar esse negócio dia 15 de novembro, a hora que eu chegar no Brasil, eu vou fazer. A chance de romper o bíceps na Hook é zero, né? Zero. Na verdade, romper o bíceps no terra, vamos dizer que já é um erro técnico. Se você fez força no braço e no terra, você faz força no quadril, sustenta a lombar, força na perna e no quadril. E se você rompeu é porque provavelmente estava com uma sobrecarga no bíceps, já tinha alguma lesão antiga, mas enfim. Na Hook essa chance diminui muito, porque você não faz força nenhuma no bíceps, o percurso fica mais curto realmente e o principal é a simetria do quadril. O quadril fica muito mais simétrico, você consegue imprimir força igual nas duas pernas e movimentar o peso muito mais rápido. Sem contar a posição da mão no terra, que eu achei que, pelo menos os vídeos que eu vi até hoje de rompimento de bíceps, sempre foi com a mão no sentido Sim. palma da frente, né? E na Hook você acaba ficando com as duas, né? Duas. Na mesma É que posição. normalmente o cara às vezes dá um tranco pra fazer o terra e traciona com o braço, mas o cara fazendo terra com 350, 360, 370, Não vai o fazer bíceps isso. não vai fazer. A força na mão é isométrica, o bíceps, o cotovelo não tem que mexer. Tecnicamente isso é considerado um erro técnico, é um detalhe na técnica que precisa ser melhorado. Quanto tempo de adaptação? Não sei se você já respondeu isso pro Marcão. Não mas- respondi, desculpa, Marcão. Eu me ferrei muito por causa da Hook, cara. Muito. Em 2011, eu perdi a medalha de bronze do terra na República Tcheca, era pegada invertida. E aí eu olhei o movimento e falei assim, se eu tivesse na Hook eu tinha completado. Aí eu mudei a pegada. 2012, em Porto Rico, valendo bronze de novo. Era engraçado que foi subindo a carga e eu fui perdendo medalha e eu fui arriscando sempre mais. Então eu tentei 330 em Pilsen, na República Tcheca, perdi a medalha. Aí em 2012 eu tentei... Você estava na Hook? Não, invertida. 2011 eu tava na invertida e eu olhei e falei, não vai dar. Eu vou pra Hook que eu consigo fazer mais peso. Em 2012 eu fui fazer, era 337,5 em Porto Rico. Eu tava no fim do movimento, minha mão abriu, perdi a medalha. Invertida de novo. Invertida. E aí 2013... Não, 2012, perdão, Marcão. 2012 já era Hook. Foi em janeiro de 2012 que eu mudei. Em 2013 eu fui tentar 340 na Noruega. E eu retrocedi, perdi a medalha. Então por causa da pegada eu perdi umas 2 medalhas assim, até eu me adaptar a Hook. Medalha de mundial, perdi medalha de brasileiro. Você estava se adaptando, mas ainda não tinha confiança de usá-las. Não, Tava eu usando- usava, mas escapava, mas eu... A Hook escapava. Escapou 2 vezes em campeonato mundial. Eu falei assim, não, eu vou persistir porque eu vou conseguir. E aí, inclusive a carga foi subindo. Em 2015, eu tentei 350 e consegui a medalha de bronze. Em 2014. Em 2015 eu fiz 352 e fui medalha de ouro. Tudo na Hook. 2011 foi a última vez que eu fiz pegada invertida. Hoje, talvez eu acho que eu não faço 200 invertida, eu não sei mais fazer. Entendi. Eu não sei mais fazer pegada invertida. Eu treino com as duas para trás, sem passar o dedão, sem fazer pegada Hook, até 260, 250. Faço 2, 3 repetições. Agora, fazer pegada invertida eu não consigo mais fazer. O movimento fica muito longo, eu perco simetria no quadril, perco potência, não consigo mais fazer. Interessante. Os levantadores de peso olímpico, para não ficar saturando demais a pegada Hook, eles utilizam straps durante o treinamento. Eles colocam envolve o dedão bastante com os esparadrapos para proteger o dedão. Mas o que eu vejo mais eles usando strap para fazer a puxada. Você também faz esse recurso? Faço. Eu faço um treino de Hook uma vez por semana. Os outros dias eu uso straps ou eu uso as duas mãos para trás sem a Hook. Mas por que você faz um treino? Por causa da Porque recuperação? Porque o dedão em si, ele sofre não por questão de força, por esmagamento.
Quando você faz a hook, você esmaga o dedão. Sim, a dor é... E normalmente eu não faço treino de hook com mais de 3 repetições. É raro. 3 é raro. Normalmente eu faço 2 repetições ou uma só na hook. E, por exemplo, que nem, olhando pelo cenário do Strongman, eu não conheço nenhum atleta que utiliza a pegada hook, por exemplo, no Farms Wall. Né? Porque seria aí, sei lá, 25, 30 segundos. Não vale a pena, não vale a pena, mas eu acho que não pelo tempo. Porque na hook você usa o giro da barra em cima do dedão. Se você tem o giro da barra, você coloca o dedão como se fosse uma cunha. Imagina assim, pra galera entender, uma catraca de relógio, uma catraquinha de relógio. Você vai lá e coloca um palitinho. O que acontece com a catraquinha? Ela para de girar. É o que a gente faz com a barra. Você coloca o dedão ali no meio, trava. Ela não gira mais. Ela para de girar. Antigamente, quando eu comecei, eu ficava fazendo força na mão. E depois que você aprende que na hook você não faz força. Você põe o dedão, trava e não tem mais puxa em cima do dedo a barra. A barra puxa em cima do dedo, a barra trava o dedo. O Ed Coan... O dedo trava a barra, desculpa. O Ed Coan, eu tava vendo um vídeo dele, ele disse que ele coloca a barra não em cima dos calos, e sim nos dedos. Que ele diminui o percurso de movimento em 3 ou 4 centímetros. Isso aqui. E quando ele abraça aqui também, ó, abraçou e ficou aqui, o dedo vai querer abrir. Aqui também, o dedo vai querer abrir, mas vai arrastando com o calo. Na hook, faz assim também? Não, ela rasga aqui, ó, por dentro do dedão. Quando rasga ou na unha. Mas a barra fica acima dos calos na hook? Não, fica na ponta do dedo. Fica na ponta do dedo também? Fica na ponta do dedo. Se você ver os meus vídeos de terra sumô, a barra tá quase em cima do joelho. E como que fica a questão do antebraço? Como eu tenho os outros treinos que eu faço não com straps, mas com as 2 mãos para trás, fortalece o antebraço até mais do que a invertida. Porque a pegada invertida nada mais é do que você anular o giro da barra, né? As 2 mãos para trás, ela gira para cá. As 2 para frente, ela gira para lá. Uma para trás, uma para frente, você anulou o giro da barra. Se você treinar com as 2 mãos para trás, você faz muito mais força no antebraço do que com ela invertida. Sim. Então, fora que remada, puxada, eu uso muito fat grip para fazer. Só para não deixar de treinar bem o antebraço. Essa questão do fat grip agora, aproveitando o gancho, a gente tem alguns exercícios que a gente utiliza a fat bar, né? Que é o axel press, que até mesmo deadlift com barra de axel press e tal. E a gente sente muita lesão, muita tendinite, recorrência de tendinite, por causa que a mão não fecha, você trabalha com a mão muito aberta, ok? E essa tendinite ela sobe, ela vem, ela começa com o cotovelo e até pro fundo. Mesma coisa para vocês? Não. Ou não chega eu acredito que a carga que eu uso para usar fat grip e a frequência com que eu uso fat grip é muito menor do que a que vocês usam. Talvez por isso vocês sintam mais lesões. O movimento do axel press ele é muito... que eu acho que o axel press não só a pegada grossa, mas essa posição do punho flexionado, cotovelo alto, isso aí. O que mais tem dentro desses overpress todos, para nós strongmans, é tendinite, epicondilite, bursite, devido a esses movimentos que não são tão anatômicos, né? E, por exemplo, não tem histórico, por exemplo, de um Mikhail, por exemplo. Ele nunca foi um strongman 100%, porque não tem um histórico de adaptação direta de weightlifting para strongman. Porque lá eles têm uma barra que roda com anilhas, então todo o condicionamento é diferenciado. De você pegar uma fat bar que não tem rolamento, que é seca, que é rígida, que não tem movimento de retorno, entendeu? Você não tem aquela coisa de bater e jogar para cima. Ela é uma barra seca, sólida, rígida, né? Assim como no tire deadlift que a gente faz também. E a gente acaba percebendo que tudo isso passa para as nossas articulações. O que era para a barra fazer, acaba com a articulação fazendo. Então a gente tem muito recorrência disso. Quais são as piores lesões que você acha que você atleta enfrentou durante esse tempo todo? Você já falou de uma lesão que você está vindo agora, mas o que mais te incomodou durante esses 7 anos? Powerlifting é a minha primeira lesão séria. Essa aqui essa ruptura do vaso lateral. Eu tive tendinites. Eu tive uma pubalgia, que foi um negócio que me incomodou um pouco. E alguma sacroileite, alguma coisa assim, quando faz muito agachamento pesado. Mas aí também foi uma questão de eu ir ajustando o treino. Aprendizados que eu tive com o treino, que foi ajustando, as dores foram sumindo. Essa lesão aqui, na verdade, o que aconteceu? Eu tenho uma cirurgia de joelho por causa do judô, como eu contei pra vocês que eu comecei. E foi uma lesão grave. Perdi tudo que tinha no joelho. Sobrou só o cruzado posterior. Então,
rompi todos os ligamentos, menisco, foi tudo pro saco. Isso com qual idade? 16 anos. E aí eu sempre tenho um pouquinho de compensação pro lado esquerdo. Então, dependendo dos volumes de treino, eu tinha uma inflamaçãozinha de tendão do quadríceps esquerdo. Eu tive essa inflamação em junho, julho e agosto. A lesão curou, passou. Só que uma tendinite com mais de 3 meses, ela degenera um pouco o tendão. Ou bastante, não um pouco. Não necessariamente. E aí a dor passou, voltei aos treinos com volume maneiro, modulando o volume de treino de agachamento, sem dor. Eu continuei treinando pesado, fui pro campeonato mundial, sabia do risco de ter formado uma tendinose, e eu treinei super bem. Não tive dor nenhuma na fase final de treino, então treinei na Espanha em outubro, voltei para cá, treinei em novembro ainda um pouco e não tive dor nenhuma. Aí chegou no campeonato, foi na segunda pedida, foi uma ruptura, mas pra mim é um esporte pouco lesivo, o powerlifting. Na verdade, quando a gente olha tabela em literatura, tanto powerlifting como weightlifting, e futuramente o strongman vai estar nessa literatura também, mostra um baixo índice de lesão comparado a futebol americano, basquete, esqui, todos esses esportes têm um índice de lesão muito maior do que o levantamento de peso em si. Davi, todos os esportes de força, a gente sabe que, não vou nem dizer esporte de força, todos os esportes, o objetivo é a busca da performance perfeita, ou seja, do máximo de performance possível. No caso, o powerlifting é levantar a maior carga possível em cada um desses 3 movimentos e na somatória deles. No strongman, a gente busca também a busca por essa força, por essa carga máxima, mas com o tempo, com o número de repetições, aí vai de cada prova que envolve. E a gente sabe que dentre todos os esportes existem, é lógico, o uso de ergogênicos, de drogas, de substâncias que melhoram a performance. Isso é mais antigo, é junto com o esporte, né? Nasceu o esporte, nasceu as formas de melhorar a atividade de cada um. Como que você, atleta Davi, e também técnico, como que você encara a questão de anabolizantes, a questão de diuréticos, que creio que também são muito usados para baixar peso, para bater categoria, e essas outras substâncias que melhoram performance dentro do powerlifting? Marcão, eu acredito assim que a partir do momento que eu escolhi competir powerlifting, eu tenho regras que eu tenho que cumprir. Tal como eu sei que eu tenho que descer quadril abaixo do joelho para validar o agachamento, que eu sei que tem a pausa do juiz no supino, eu sei que tem a regra do antidoping. E a partir do momento que eu infrinjo essa regra, eu posso ser punido. O que me acarreta a punição? A punição me acarreta ficar 4 anos sem fazer o que eu mais gosto. Então, ou 4 ou 8, se for uma punição recorrente, eu resolvi aceitar a regra para não ter que abrir mão de fazer o que eu mais gosto. Então é isso que eu oriento os meus atletas. Se você quer fazer alguma coisa, esteja ciente de que você está sujeito a ficar fora do esporte. Ou ser banido, ou ficar 4 anos suspenso. E para um atleta ficar sem fazer o que gosta é o que tem de pior. Claro que a gente tem a busca pela performance, a obsessão por medalhas, títulos, só que a partir do momento que você corre o risco de perder o seu direito de competir, você vai ter que pesar se vale a pena ou não. Hoje o cerco para o atleta de powerlifting é muito fechado, então isso para todo esporte que está sobre custódia da UADA. É o caso do weightlifting também, já que a gente está falando de esportes de força, mas todos os esportes hoje em dia que estão custodiados pela UADA, o atleta ele tem o ADAMS, que é um programa que tem acesso a toda a rotina dele. O cara sabe onde você trabalha, o cara sabe onde você treina, o cara sabe que horas você dorme. Se você tem que viajar, você avisa, para tudo. Você vai escutar várias histórias de atleta que foram acordados 6 da manhã num hotel com a família e não sei onde, e o cara fez ele colher urina. Eu já colhi urina no trabalho, já colhi urina em casa. E eu sei que o cerco está muito fechado e que se eu me submeter a um risco, eu posso ficar fora do esporte. Mas, Davi, a gente vive num mundo corrupto.
E o que eu vou dizer agora, eu tenho certeza que cada um das pessoas que assistem, porque eu já fui muito taxado, já fui muito questionado sobre essa questão de drogas, tudo, e sobre a questão de igualdade dentro do esporte. O mundo é corruptível e dentro de uma competição com 10 atletas, em que o primeiro e o segundo, ou o terceiro, que seja entre os 3 ou 4, não sei qual é o critério da sua federação para escolher quem vai para o doping, é justo entre 10 e 15 que participaram da mesma competição? É isso que às vezes muitas pessoas perguntam. Por que os 15 não vão para o exame antidoping? O que garante que os 15 não usaram? Os 15 não vão porque o custo é muito alto. Esse é o primeiro ponto. Só uma coisa. Meu primeiro campeonato mundial foi em 2010 na África do Sul. Eu nunca mais vou esquecer a cena. Eu fiquei em 11º, o cara desceu a rampa e veio e me pegou pro exame. Ele pegou o primeiro, o segundo e eu. Isso foi o quê? Foi um sistema de seleção. Ele escolheu na hora. Ele usou outro critério, continente, performance. Era meu primeiro, 11º não é uma performance que chama atenção. Mas eu fui melhor da América do Sul naquele dia. Ele olhou e falou assim, esse cara chegou agora, eu tinha bom físico porque eu vim do fisiculturismo. Em geral, powerlifter não é tão definido quanto eu sou. E aí o cara olhou e falou assim, vamos testar esse cara. Agora, o cara quando ele, por mais... Eu penso como você. Se tivesse a grana, testa todo mundo. Eu sou a favor disso. Bota todo mundo. Porque eu penso assim, você tá numa competição. De repente o cara que ficou em 4º lugar, ele estava competindo diretamente com você que está buscando o primeiro. Mas ele tirou a chance às vezes de você ganhar porque ele arriscou um pouquinho a mais. Sim. E você foi na dele porque você não podia perder para ele. Mas o critério não são os 3 primeiros. Sim, o critério é aleatório. E questão de sorte. Você tá numa amostra. Então, Você pode ser o 7º, o cara olhar pra sua cara e falar, é você. Aí você vai olhar pra ele e falar assim, mas e o primeiro? O primeiro não vai você hoje. Você tem algum problema em você? O cara fala isso pra você. Quem que é obrigado? Tem uma exceção. Quem é obrigado a fazer exame de doping? Obrigado. Um recordista mundial. Por exemplo, já aconteceu do chegar lá... Eu tenho um polonês na minha categoria incrível de supino. Melhor supineiro do mundo. Chama Jan Wigueira. Por sinal tem mais de 50 anos. 305 de supino. Ele fica em 5º, 6º. Porque o levantamento terra é muito baixo. E o agachamento não é tão alto. Só que ele é testado toda vez, porque ele sempre quebra o recorde mundial de supino. Entendeu? Então, o único que é garantido que vai ser testado é o recordista mundial. E aí depois eles vão pegar as outras amostras e vão por seleção. Aí esse aqui evoluiu muito, esse aqui evoluiu bastante, esse aqui foi segundo, esse aqui foi primeiro, e esse aqui a gente sorteou. Pronto. O que não garante que todos os atletas não fazem uso. O que não garante. Tem Exato. alguns que escolhem por correr o risco. É uma escolha, cara. Tanto que a gente tem lá na listagem... E você pode perder para um atleta drogado. Pode perder para um atleta drogado. Que não foi testado porque não foi... Assim como pode ganhar. Eu já competi em campeonato aqui no Brasil contra atletas que eu tinha certeza absoluta que estava drogado. Porque o cara me falou na área de aquecimento. Porque era um campeonato, naquele dia não tinha controle. Eu ia para um outro campeonato que tinha controle na semana seguinte. Eu não usei nada, não podia usar nada. E eu sabia que os caras estavam sujos. E aí aquele dia eu ganhei dos caras. Então você pode ganhar ou você pode perder. Como eu te falei lá atrás, no começo da entrevista, a droga ela é acessível. Agora se você não tiver boa informação, não adianta nada. Porque também é o seguinte, o cara ele pode estar com droga no corpo. Se ele não souber também usar ela, se ele colocar um excesso ali, ele vai sobrecarregar toda a cadeia, né? E como você falou, você ganhou dos caras que estavam drogado. Então... O seu bom treinamento sobressaiu em cima da droga que o cara estava usando. Talvez ele não tava nem sabendo usar. Eu acredito assim. Eu acredito que o que tem mais importante no mundo, não é no esporte, é a informação. Isso é o conhecimento. Mais importante do que qualquer coisa. O conhecimento... Você viajou, você foi para algum lugar e adquiriu conhecimento, ninguém tira isso de você. Teu carro o nego rouba, acabou. Tua casa põe fogo, acabou. Isso é o que tem de mais importante no mundo é o conhecimento. Onde que eu quero chegar com isso? Se você tem conhecimento e consegue aplicar esse conhecimento de maneira disciplinada, você vai ter sucesso. Enquanto que se o cara às vezes... Por que eu tô falando isso? Porque vai chegar um moleque para treinar com vocês com 15 anos de idade, assim como eu recebo na academia, eu trabalho com fitness, vem um moleque com 15 anos e fala, eu quero ficar forte. Eu vejo muito, principalmente no fisiculturismo, o cara treinou, falou assim, eu quero ver os moleques,
Poncher falou isso na entrevista. O filho dele treina desde moleque. Ele tem acesso, o filho do Poncher tem o melhor acesso à informação possível. O pai dele é um puta de um campeão mundial. Sabe tudo de dieta, sabe tudo de treino. Esse moleque, cara, ele tem a melhor informação possível. Aí chega um molequinho lá na academia e fala, quero ficar igual ao seu filho. Por que ninguém que começa a jogar bola na rua deseja ficar igual? Eu falo, quero jogar igual o Messi. Ele falou, tá bom, querer você pode. Você vai levar uns 10, 15 anos e ainda vai ter que ter o talento dele. Assim como um cara vai chegar aqui, vai entrar aqui e falar assim, Ferrari, eu quero tombar o mesmo pneu que você. Quero carregar a cangalha mais igual você. Ele falou, tá, meu amigo, você pode tomar a droga que você quiser. Eu estudei para treinar tudo isso aqui e acumulei anos e anos de treino. Não vai ser esse negócio que você está tomando que vai te dar vantagem. Pode te dar vantagem por um tempo, mas não para sempre. Não é isso que vai ser o fator determinante. Então, Davi, eu penso que assim, já que o esporte ele não consegue inibir, né, de certa forma, ele não consegue garantir a igualdade dentro com relação a drogas, ele não que deveria abrir, mas deveria mudar as regras dos jogos para que fosse mais igualitário, já que ele não consegue inibir o uso, certo? Porque você pode perder para um cara drogado. Essa é uma opinião que eu sempre tive, mas isso não me tirou do esporte, que eu amo o powerlifting e eu, dependente da federação que eu compita, eu sei que você inclusive na sua federação tem uma regra de competir exclusivamente, não é isso? Na federação parece que a IPF tem, eu não lembro. A IPF não permite que você compita com atletas que fazem uso de drogas. Isso, né? isso. Mas se eu for numa outra federação que o atleta não é suspenso, não tem problema. Então isso é uma informação que eu acho interessante passar, que eu não sabia. Não sei se o Marcão sabia. Para mim era que não podia competir fora da mesma federação. Mas, por exemplo, você vai num... Normalmente o cara que compete em campeonato mundial de outra federação, às vezes é um atleta banido, entendeu? Aí já competi com ele, já não posso mais competir. Tá, a questão agora, só fechando essa questão de ergogênicos, de drogas, etc. Qual é a sua visão com relação ao seguinte? A gente vê muito, a gente sabe que, como eu estava falando para você anteriormente, que o ser humano, a máquina ser humano, ela tem uma data de validade. E que com o passar do tempo os hormônios vão decaindo, a performance vai diminuindo e, infelizmente, a tradição aqui sul-americana é totalmente diferente da tradição e cultura europeia e americana. Nós começamos muito tarde a praticar principalmente esportes de força. Um problema cultural. E a gente acaba atingindo essa performance máxima, essa maturidade muscular dentro do esporte também muito tarde. E já muito próximo de um decaimento, né, dos níveis hormonais. Você não acha que seria interessante, até certo ponto, a reposição dos hormônios para esse tipo de atleta que busca, que vive, que de repente é profissional daquela atividade esportiva? Porque acho que a gente está tentando resolver um problema com o outro. A partir do momento que o seu país não te proporcionou a condição de começar novo, é um problema seu. Então... eu converso com meus amigos, eles da Ucrânia, da Rússia, eles começaram a competir com 8, 10 anos. Assim como, quem é a Ucrânia no futebol? Ninguém, porque eles começam quando? Tarde. E a gente começa cedo. É uma questão cultural. E uma questão genética também. O que você faz no Strongman é milagre. Você sabe que por mais que você tenha técnica suficiente para virar um pneu com mais velocidade, você desenvolver uma técnica sua, você tem uma puta desvantagem mecânica, a gente falou hoje cedo. Você com 1,75 arremessar um barril por cima do obstáculo é uma coisa, o cara com 2 metros é outra. É uma desvantagem. Então, o fator genético aliado ao fenótipo e aliado à cultura do país, em todo mundo fazer força. Eu vi no weightlifting na Rússia, o irmão mais velho treina o mais novo, o tio treina o sobrinho, é a família inteira treinando. Mas a questão é, Davi, isso não seria mais saudável para o organismo de um atleta? A reposição, em vez de se desgastar cada vez mais, visto que é um problema nosso? Eu vejo de outra forma. Na minha opinião, assim, finish, acabou a carreira. Sim, é a ordem natural das coisas. Talvez a cronologia nossa esteja errada, mas chegou o momento de você começar a ensinar e não só querer participar. É que a gente tem uma ânsia muito grande, a gente ama muito. Eu não sei ainda como eu e minha terapeuta vamos lidar com a minha aposentadoria. Eu não sei. Mas uma hora vai chegar e eu vou falar, eu amo competir, me arrepia, o meu olho enche de lágrimas, eu fico louco
de vontade, fico... Entendeu? Só que esse momento vai chegar. E aí eu vou ter que me contentar com a vontade de... Não é nem me contentar, porque eu tenho muito tesão em ver meus atletas competindo e ver eles ganhando. Mas eu vou ficar só com isso. Eu não vou ter mais a minha parte competitiva. E a gente, quando chega uma certa idade, a gente vai ter que se satisfazer em fazer novos campeões. É uma coisa que você já está fazendo, a difusão de esporte que você faz. Imagina o cara que não faz nada. Esse cara, ele vai acabar o esporte, ele vai morrer por dentro. Que ele não tem mais esporte na vida dele. Eu sempre falo isso do Júlio, cara. O cara tem 50 anos, ele compete só por prazer, ele não tem mais performance. Mas é a difusão que ele faz. Se a gente pudesse estender, se pudesse estender um tapete vermelho para todos os atletas, dava rodízio para cada um deles de carne depois do campeonato. Seria ótimo. Entendeu? Você quer que o cara tenha o que você não teve. E eu tenho isso hoje pra mim. A hora que o cara ficou mais velho, chegou o momento dele encerrar. O jogador de futebol, o que acontece? A gente tem um exemplo do futebol porque é o mais perto. Lógico que a maioria vai gastar o dinheiro que ganhou, né? Mas o jogador de futebol que vira técnico, em geral, é um cara que ainda tem um esporte muito vivo dentro dele. Ó, sou palmeirense, poderia não dar esse exemplo, que é o Rogério Ceni. Eu nada contra, os São Paulinos gostam dele. Mas é um cara que aposentou na glória, velho. O cara deixa de ser vidraça e vai ser pedra um pouco, cara. E o cara quer ser treinador. Ele poderia encerrar e viver pro resto da vida com a glória de ser o Rogério Ceni, campeão mundial do São Paulo, capitão por longos anos, não sei o quê. E o cara não, ele falou, eu quero ser treinador. Por quê? A chama do esporte ainda tá viva dentro dele. Só que a ordem natural das coisas fez com que ele encerrasse. A gente não fala só de hormônio, mas de velocidade de raciocínio. O cara fica mais inteligente, mas ele pensa um pouco mais lento. O tempo de reação dele, a velocidade de reação, todas essas coisas são diferentes. Não, dói, Marcão. Mas essa é a verdade, cara. Mas um atleta, o doping mantém isso. Pode manter o atleta mais tempo na competição. Sim. Só que ele mantém de maneira desequilibrada. E outra, vamos supor que você regula seus hormônios. Você mantém seu músculo forte. Seus tendões você não mantém forte do mesmo jeito. É que vai começar a aparecer um monte de ruptura. Não é uma, são frequentes, subsequentes. Entendeu? Você já tem a hérnia de disco aí, que você falou. Que é normal, todo atleta tem. Eu costumo dizer que quem não tem hérnia de disco, quem nunca fez ressonância. O cara todo mundo que fizer vai descobrir que tem uma. O que vai acontecer, cara, é que o tempo, a máquina envelheceu e as drogas, por exemplo, não vão tratar a hérnia de disco. Você vai acumular mais outras ainda, enfim. O problema é que o atleta, ele não é uma opção. Você ser atleta não é uma opção. Você hoje deu um exemplo pra gente aqui. O atleta, ele nasce atleta. Ele nasce para competir. Ele vai competir estudando. Ele vai competir. Se você estiver comendo, quando você é moleque, você está do lado ali, os 3 irmãos comendo, você compete para ver quem come mais rápido. Você compete para ver quem consegue acertar a latinha pendurada no galho. Você compete a vida inteira. Então, um atleta, ele não se aposenta. O Ceni, ele foi virar técnico, por quê? Porque ele não quer ficar longe do que ele ama fazer. Entendeu? É uma opção de ele ver, sei lá, um jogador dele ser campeão. Mas isso não sustenta o ego. Porque o atleta é diretamente ligado ao ego. Nós somos egocêntricos. Porque a gente busca a nossa performance, não a do outro. Você até fica feliz com a performance do seu atleta, mas você pensa, poxa, eu queria muito fazer. O pensamento sempre não é ser egoísta, é ser egocêntrico, é diferente. E dentro dessa lógica, o que eu vejo, por exemplo, é que às vezes muitas pessoas deixam morrer o conhecimento com elas, deixam morrer o aprendizado. E isso é como você falou, eu não deixo. Eu estou passando tudo que eu posso enquanto eu estou competindo, não depois vou esperar ficar velho, não. E você está fazendo isso. Você é atleta e é técnico, você está passando tudo que você sabe, tudo de melhor que você foi buscar lá do outro lado do mundo e está passando para os seus atletas agora. Você não está esperando você acabar, porque você sabe que se você hoje parar, aposentar e ficar só vendo, é muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Não, mas não é a mesma sensação você ganhar como atleta e ganhar como técnico. Por exemplo, eu fui campeão mundial como técnico e não fui campeão mundial como 3 atleta. vezes, né? A Ana foi campeã mundial, a minha ex-mulher Áurea foi campeã mundial de fisiculturismo também. E é uma sensação muito boa.
entendeu? Eu sempre digo que já teve condições que eu falei assim, eu trocaria uma desclassificação pelo título de alguém, entendeu? Que eu, por exemplo, se um atleta meu erra, muitas vezes eu me culpo, falo assim, será que eu que periodizei errado? Será que eu não dei instrução na hora certa? Eu sei que a partir do momento que o juiz falou barra pronta é problema dele. É ele e a barra. Ele e a barra, mas muitas vezes eu costumo dizer é que... É que lidar com o ser humano, cara, Davi... é um negócio complicado, Marcão. Toda vez que vai começar a competição, eu sento com o atleta e falo assim, se você ganhar, a gente ganha junto, se você perder, a gente perde junto. Se você quebrar o recorde mundial, a gente quebra junto. E se você desclassificar, a gente desclassifica junto. Só que nós estamos falando de seres humanos, certo? E o ser humano, ele não é igual uma máquina que você programa e fala assim, ó, você vai fazer isso pra mim o resto da vida, né? Não, o ser humano você tem que trabalhar com ingratidão, mas entendeu? Você tem que trabalhar com o ego de cada um, que nós estamos falando de atletas, de pessoas. Então ele tem um ego gritante dentro dele. Marcão, eu já e tem a personalidade. Eu já vivenciei como treinador inúmeros recordes mundiais. Eu como treinador e, por exemplo, a Ana fazendo recorde brasileiro, sul-americano, de vários atletas meus. E já vivenciei desclassificações em campeonato mundial, onde eu me enfiei no quarto e não sabia o que fazer. Não minha, eu, graças a Deus, nunca desclassifiquei. Mas é porque é uma sensação que eu não gostaria de sentir. Mas eu já vi muito amigo meu desclassificar e atleta meu desclassificar que eu fiquei mal o dia inteiro. Entendeu? E Você sentia dor. Eu dividi a culpa junto com... Meu, é uma sensação horrível. Eu acho que era pior o cara desclassificando do que eu desclassificar. Eu não sei te dizer porquê, assim. Porque faz anos que eu tô ali do lado com a pessoa, todos os dias falando, e eu entendo a ambição da pessoa, que ela acaba se tornando uma ambição minha. Uma coisa que pra mim, ingratidão é a pior coisa que tem, né? Mas uma coisa que pra mim tira o tesão da coisa é quando eu tenho mais ambição do que o atleta. Isso não pode acontecer. Eu acho que se alguma coisa me fizesse parar como treinador, seria isso. O cara chega pra mim e fala assim, eu quero fazer tanto de total, quero ser campeonato X. Beleza. E aí o cara me transmite essa mensagem e às vezes eu até falo, não, você pode até fazer mais. Eu arrumo a mensagem na cabeça do cara. Então, uma coisa que eu não posso deixar de falar é que quando eu comecei o powerlifting, a minha maior referência era o Eric Oishi, né, que hoje é um grande amigo meu. E na época o cara era 10 vezes campeão brasileiro. Que em outro esporte a gente tem um atleta que é 10 vezes campeão consecutivo. Só conheço o Schumacher, que foi trocentas vezes campeão na Fórmula 1. 10 vezes campeão brasileiro, a gente quase não tem nenhum atleta. Tem um atleta aí que eu não vou citar o nome aí, mas ele é 6 vezes campeão no ano. Brasileiro. Não, mas Marcão, é 6 vezes campeão no ano. Não, o Eric era 3 vezes sul-americano e 4 vezes pan-americano. E ele era a maior referência pra mim, assim como foi pra muita gente. E é o cara que mais me incentivou a atingir grandes marcas. Eu lembro no Brasileiro de 2014, quando chegou o momento de eu fazer 600 Wilks, eu ia ser o primeiro brasileiro a fazer. Ninguém nunca tinha feito. E o cara que chegou mais perto foi ele, com 594 na época. Ele, na hora, ele me escreveu e falou assim, você precisa de tanto para fazer os 600 Wilks, não tem ninguém melhor do que você para fazer isso. Então acho que a sensação que eu quero ter com meus atletas é essa, entendeu? De poder ter um amigo, um cara que eu admiro, de poder colocar ele nessa condição de um dia fazer mais que eu de terra, ou fazer mais que eu de total. E o que eu venho fazendo hoje, eu não queria fazer trabalho de formiga para isso dar certo. Muita gente pede consultoria online. Eu não gosto desse perfil de serviço, porque eu acho que não faz a pessoa evoluir de verdade. E eu tenho tentado fazer um negócio que propagasse melhor, que são seminários para treinadores. Então vão 30, 40, 50 treinadores para fazer os seminários. A gente fez 2 ano passado, tem mais 4 ou 5 programados para 2017. Então eu quero ensinar os treinadores a treinar os atletas dele. Top. E as aulas de pós-graduação. Então hoje eu dou aula em pós-graduação no Cefit, onde você tem aula de powerlifting, onde os alunos ali são professores que trabalham com academia, com musculação, e numa dessa aparece alguém de powerlifting na academia, o cara consegue instruir. Não vai instruir como um treinador de powerlifting instrui, mas ele já consegue dar noções básicas.
Que hoje em dia parece um cara na academia e fala assim, eu quero treinar powerlifting. O cara vai lá e passa leg press. Não passa levantamento terra, não passa agachamento. Então ali ensina técnica, ensina periodização, ensina sequência pedagógica. Então esse tipo de trabalho eu acho que ele expande mais conhecimento. É o que você falou de passar o conhecimento adiante. Não adianta passar para um atleta, 2 atletas. Eu tentei criar uma forma onde eu pudesse passar isso para o maior número de pessoas possível. Eu ganho dinheiro com isso? Ganho. Mas eu investi muito mais do que eu estou ganhando. É muito mais pelo esporte do que para mim mesmo. Bom, é simplesmente louvável da sua parte. Eu acredito também que você ensinar outros mestres a ensinar os seus pupilos, a coisa propaga bem melhor, até porque você vai estar falando com pessoas que vão pegar isso de forma mais, até pela experiência, né? Vão pegar isso de forma mais abrangente. E aí eles vão se virar, cada um com o seu nicho de atletas e tal, e a tua informação vai chegar lá no atleta. Eu acho que onde isso interfere? Eu poderia ser egoísta e passar isso só para meus atletas, ou só para meus alunos. Só que, você me perguntar qual é o seu objetivo como treinador? Hoje eu sou treinador da seleção. O meu objetivo é fazer com que o Brasil se torne os 3 primeiros do powerlifting. Quero ficar na bota de Rússia, Ucrânia, Noruega, Estados Unidos. Eu quero fazer a gente chegar lá, como equipe. Toda vez eu pego e falo assim, cara, olha, por que você está olhando colocação por equipe? Porque eu quero ver isso aqui melhorar. E eu só vou conseguir melhorar se a gente atingir uma base grande. Não adianta ficar treinando a meia dúzia de sempre. Essa meia dúzia vai morrer, cara. Vai todo mundo... Eu sempre falo isso em congresso técnico. Se cada um treinasse, se cada um de nós treinássemos um sub-júnior, nosso futuro está garantido. Só que está cada um pensando no próprio umbigo. O que eu estou tentando fazer é levar informação para os treinadores, para eles acharem mais sub-júniors e começarem o cara cedo, lá de baixo, com a melhor qualidade possível. E aí daqui 5, 10 anos isso vai ter efeito. Sub-júnior pro pessoal do canal entender, seria que idade? Sub-júnior é de 14 a 18 anos. Na Rússia eles começam com quantos anos? Antes disso, tanto no weightlifting como no powerlifting. Campeonato nos Estados Unidos também começa antes. Eu já vi algumas competições, não fugindo fora do contexto, mas como você falou, o conhecimento tem que ser passado. Hoje em dia eu vejo algumas federações em que a criança ela vai tirar a barra no levantamento terra, tipo com a barra quase saindo encostada no pé. Não utiliza aquela anelhinha padrão para criança, certinho, que sai da altura como se fosse de um adulto. Então, acho que até isso lá na Rússia é o diferencial, né? Você adaptar o equipamento. Adaptar o equipamento, né? A espessura da barra. Então poderia até começar mais cedo aqui no Brasil, né? Se as pessoas se atentassem a isso, né? Mas eu acredito que a regra da Federação Internacional é 14, 18, por considerar questões de segurança de crescimento, instrução. A gente sabe que levantamento de peso não faz ninguém ficar baixinho, isso é lorota e tal, desde que bem instruído. Então, como a instrução não é garantida 100%, eu acredito que 14 a 18 ideal, como início. Mas pode colocar silicone, né? Se for numa clínica e uma menina de 15, 16 anos quiser colocar silicone, pode, né? Pode. Isso não vai interferir em nenhum tipo atrapalha. de... então tá bom, viu, pessoal? Quiser colocar silicone na bunda, no peito, na boca, como é o caso do Marcão, que precisa dar uma enxertada pra fora nesse lado de cima, pode, não pode levantar peso. Marcão, não perdendo o teor da brincadeira, cara, é uma pena, né, terminar essa entrevista, porque... Eu acho que eu teria muito mais aqui a perguntar para ele, mas acredito que teremos outras oportunidades. Eu, sinceramente, espero que tenhamos conseguido atingir o maior número de dúvidas que você sempre vive perguntando e tal para a gente. Então, teremos outras oportunidades. E eu quero deixar aqui um espaço agora para o treinador e atleta Davi deixar sua mensagem para o nosso pessoal do canal Strongman Battle. E não fique aí, porque ainda tem mais coisa aí, né? Tem um tutorial aí, né, no final do programa. Espera aí, não vai embora. Vai lá, Davi, você. Não, se pudesse deixar uma mensagem, diria, técnica, assim, para você evoluir a performance no powerlifting, o primordial é você ter boa técnica. Não adianta você querer fazer força com a técnica errada, que aumenta o seu índice de lesão, você fica com um movimento menos ergonômico e o teu futuro no esporte fica mais curto. Fugindo da parte técnica, se pudesse dar algum conselho, se fosse bom vendia, não dava, mas
diria para não ter pressa. Powerlifting é um esporte que precisa de paciência, é tijolinho, ano a ano você vai aumentando, melhorando um pouco. Não adianta querer melhorar tudo de uma vez, que também você encurta a sua carreira. E aí uma mensagem mais poética, profunda, emocional, emotiva. Quem gosta assim é o Marcão. Falei que ele vai chorar. Sem chorar, hein, Marcão. Que eu pego o lencinho dele. É aquela de que não se apegue às dificuldades. Dificuldade vai aparecer, independente de qual seja a sua dificuldade, é a dificuldade que faz você crescer. Então não se apegue à dificuldade. Não fica chorando que você não tem patrocínio, não fica chorando que você não tem tempo para treinar. Pega o que você tem e faça o melhor com o que você tem. Não adianta ficar chorando, que isso não vai te levar a lugar nenhum. O que faz a diferença mesmo é você ter garra com o que você tem na mão e muita fé em Deus. Bom, diante disso tudo, agora a gente só tem que agradecer novamente a presença desse super atleta aí, que nós vamos esperar com muita ansiedade que esse joelho fique 100% e que você faça os 1015 de total em cima lá do russo, do ucraniano, seja lá quem for, né? Pra gente quer ver você lá no topo lá do pódio lá. Não porque isso tem que acontecer, simplesmente para acontecer, mas porque você é um cara que merece. Então, sucesso para tua vida como treinador e como atleta.